Claro, posso sim. Bom, muito obrigado pelo convite, fico muito feliz. Um abraço para todos que estão em casa. Eu sou Wesley Lima, da Lima Sound Healing, que é uma instituição que eu fundei, levando saúde mental e bem-estar para as empresas, para as corporações. Então eu viajo o Brasil inteiro com uma equipe e a gente usa o som para trazer bem-estar e saúde mental nas empresas, nas equipes. Então, às vezes, nós fazemos várias vivências durante um dia, e como outros programas que a gente tem, mas todos eles envolvendo o som. Então, eu também vim do mercado corporativo por muitos anos, então eu sabia muito bem a dor que as pessoas enfrentavam para que elas fossem no dia a dia. E eu sabia que eu tinha alguma coisa com... Eu sempre soube que eu tinha alguma coisa com a música, porque eu era músico há 24 anos. Tá. Então porém eu sentia que alguma coisa poderia ser usada em relação à saúde e bem-estar, saúde mental, com a música, porque a música me fazia muito bem. Quando eu resolvi largar a música na minha vida, eu fiquei extremamente depressivo. E aí, quando eu retomei, eu ficava feliz de novo. É como se a vida ganhasse cor. Então, quando eu tomei essa decisão, foi aí que eu conheci o Sound Healing. Eu já viajava para vários países, né? E nessas viagens eu sempre conhecia os instrumentos do lugar, mas eram viagens a trabalho. E aí eu comecei a conhecer a terapia do som através de instrumentos desses países, e aí eu falei, quer saber, eu vou começar a me empenhar nisso. E quando eu conheci e me empenhei, foi paixão à primeira vista, e aí eu larguei tudo para fazer somente isso, e eu sou 100% dedicado a isso hoje, com resultados expressivos, eu posso dizer. Nossa, que legal. Agora... uma coisa que eu acho que é muito importante você dizer você de repente sai do mercado corporativo e vai para algo que teoricamente, vamos pegar no padrão do capitalismo, não ia atender o mercado para você no sentido retorno financeiro. Né? A priori seria essa... Talvez você recebeu até críticas das pessoas próximas. Nossa, você está louco, né? Porque você está fazendo isso. E você deu esse salto. Foi. Né? Que no começo deve ser tudo muito... produz insegurança, produz uma série de coisas, né? Como que foi isso? Como é que foi essa ruptura, né? Desse salto aí? E de repente você falou, não, eu vou... é música. Então, na verdade a música era aquela namoradinha que a gente se conhecia desde criança, mas eu não tinha coragem de dizer que eu gostava dela. E aí eu me envolvi com outras coisas, e ela continuou lá e eu aqui, a gente ficou, poxa vida, bem que a gente podia ficar junto algum dia, né? Até que foi mais ou menos isso. Aí eu decidi, quer saber? Eu vou ficar com você e pronto. Eu trabalhei na Apple 9 anos como engenheiro de telecom. Então eu entrei como motorista na Apple. Aí eu fui promovido para técnico 1, técnico 2, técnico 3 de engenharia, depois engenheiro 1, engenheiro 2, até ser promovido para engenheiro 3, só que para que eu fosse promovido, eles me deram uma condição que eu tinha que entrar na faculdade. E eu nunca entrei numa faculdade. Na verdade, eu entrei. Fiquei 1 mês e meio, eu queria morrer. Porque eu tenho alguns prós e contras em relação... Eu sou autodidata. Então, eu aprendo as coisas sozinho. Eu aprendi o mandarim, o inglês, o espanhol, música, violão, várias outras coisas. Eu aprendi tudo sem ir para a faculdade. Então, você me dá um livro, me diz como é que funciona e eu aprendo. Mas eu não tenho muita paciência para método, sabe? Então tem um lado bom de ser autodidata e tem um lado ruim. Então nesse tempo que eu fui trabalhando na Apple, eu passava 40% do ano fora, em outros países. Então eu nem sei para quantos países eu já fui. É mais do que eu posso contar.
Quando às vezes quando eu começo a contar, eu até paro, porque, não lembro se eu fui nesse, se não fui, se eu só passei de conexão ou não, porque, enfim. E aí eu tive burnout e depressão nesse período, porque era muito, posso dizer a palavra pesado, porque eu trabalhava com protótipos, então eu trabalhava sempre com hardwares e softwares que estavam há um ano à frente, por exemplo. Então, era o ano do iPhone 10, mas eu já estava trabalhando no 11 ou no 12. Então, eu tinha que carregar protótipos e andava com segurança. Então, é segredo industrial, bilionário. Então, não podia vazar absolutamente nada. Então, era extremamente estressante. Extremamente, assim. Para mim, era... E eu tinha que dar conta de centenas de aparelhos. E aí, assim, na Apple, tudo tem que ser além do perfeito. Se você não fizer tudo muito perfeito, e você fizer alguma coisa mais ou menos... Tem reunião, aí junta gente da Índia, do Canadá, do Camboja, da onde quer que seja, e aí rola aquela reunião super estressante. E então, assim, era caótico para a saúde mental. Então, eu tinha muita gastrite nervosa, tinha muito burnout. Embora eles pagassem bem em relação ao retorno financeiro, mas a vida não era lá muito, como é que eu posso dizer, amistosa. Então, você trabalhava com pessoas muito inteligentes e eu tinha uma pressão a mais ainda, porque como eu não tinha faculdade, eu tinha que mostrar mais resultado do que os outros que tinham PhD. Por exemplo, pessoas que escreviam livro sobre o assunto de 5G, 4G, 3G, tecnologia, Wi-Fi, wireless over the air e essas coisas. Então, eu resolvi fazer o Sound Healing porque eu sabia que eu poderia cuidar das pessoas e de mim mesmo através da música. E aí eu poderia estar lá até hoje, mas chega uma hora na vida em que os sinais são dados e aí é hora de você pular fora. Então, assim... As pessoas perguntam para mim, Wesley, você não tem medo de não dar certo e de você não conseguir o que você quer? E eu falo sempre, o meu medo é voltar para aquela vida. Porque tem gente que fala assim, eu tenho medo de voltar para o crime, eu tenho medo de voltar a ser usuário de droga. Eu sei que as proporções são bem diferentes, mas eu tenho medo de voltar para aquela vida, porque era muito cinza, muito sem cor e sem vida. E hoje eu faço um trabalho que eu vou nas empresas e é muito interessante, assim, as pessoas céticas, elas se deitam num colchão ou numa cadeira e depois no final de 50 minutos elas saem chorando e ficam felizes e falam, olha, eu não acreditava de jeito nenhum nesse tipo de coisa que vocês fazem, mas o som não é questão de acreditar, o som é mecânico. Ele vai estar lá, você gostando ou não. Ele vai modificar as partículas de ar para que o seu ouvido ouça as coisas e o seu ouvido vai detectar. E a mudança é feita toda em relação ao corpo inteiro. Então, hoje eu tenho vida.